Olá, estamos iniciando mais um programa conversando com João e Arlete Berbel, e nesse programa nós não temos nem João nem Arlete Berbel, mas temos uma grata surpresa de uma história que vai ser narrada aqui por duas protagonistas, a psicóloga Ananda Höppel-Louise Lumertz e a pedagoga Camila Delari. Elas trabalham em um consultório em Porto Alegre, que fica localizado na Avenida Carlos Gomes, 1286, conjunto 403, e elas têm uma história extraordinária, uma história emocionante, uma história que certamente vai sensibilizar a você, caro amigo, que nos prestigia nesse nosso canal do YouTube. É para mostrar a força da fé, para mostrar a força da mensagem que Jesus nos deixou, mensagem de amorosidade, de perdão, de doação. E é uma história muito, muito, muito rica. E João e Arlete Berbel cederam o espaço, cederam a oportunidade de nós podermos ouvi-los aqui, para que essas duas gaúchas pudessem relatar o que aconteceu com elas, a orientação que receberam da espiritualidade. E não quero anunciar nada mais, não vou falar do final do desfecho feliz, mas é interessante que se fique atento à narrativa dessas duas senhoras. É uma história realmente fantástica. Nós vamos já de pronto passar o nosso comentário do editor José Silvano Ferrante Larker. Ele vai comentar mais uma obra escrita por psicofonia por João Berbel, né? Lembrando que João Berbel já tem uma obra de 280 livros editados, mais 20 livros que estão em fase de edição, de impressão, né? Livros que já venderam aí mais de 2 milhões de exemplares. É um trabalho extraordinário. Então vamos rapidinho ao comentário do editor José Silvano Ferrante Larker, e aí sim, vamos ouvir a história da psicóloga Ananda Höppel-Louise Lumertz e da pedagoga Camila Delari, que nós fomos encontrar lá no IMA, em Franca. Elas se deslocaram de Porto Alegre para cá, para poder conhecer João Berbel, conhecer Arlete Berbel, conhecer as pessoas que estão em torno de João Berbel e de Arlete Berbel também, e elas vão contar o que aconteceu com elas. Nós voltamos na próxima semana e contando sempre com o seu prestígio e sua atenção. Muito obrigado, até lá. A todos os queridos telespectadores, um abraço em vosso coração. Estamos aqui mais uma vez para o Minuto do Livro. E dessa vez vamos falar do livro que chama O Livro dos Fluidos. Ele é um livro que aborda sobre os fluidos espirituais. Porque como a ciência veio provar, através da química, da física, veio provar as leis da matéria, as ciências espirituais veio provar as leis espirituais. E essa energia que chama os fluidos universais, que ele mergulha todo nós nesses fluidos, e ele interliga os planetas, que são justamente o fluido cósmico. É um fluido simples, é um fluido primitivo, e que todas as coisas que nós conhecemos é oriunda desses fluidos, porque na sua manipulação, ele pode ser transformado em vários elementos, tanto materiais como espirituais. E esse livro dos Fluidos, ele aborda o assunto, as energias mentomagnéticas. Essa energia em que nós temos de sobra em nosso mundo, e que nós temos ela aqui à nossa disposição, o Espiritismo veio, através das obras de Kardec, nos mostrar que temos em nosso poder essas energias. E essas energias, através do pensamento, nós podemos movimentá-las e modificá-las, fazendo muitas vezes o que Jesus fazia.
E o livro dos fluidos, ele aborda esse assunto com muita propriedade. Ele vem trazendo, desde a época de Mesmer, em que ele pesquisava as energias magnéticas, e conseguiu fazer um tanque de energias magnéticas, em que muitas pessoas foram curadas através desse tanque, em que ele colocou vários ferros e que as pessoas encostavam ali e colocavam a mão. Mas isso tudo é a fé, é tudo energia. E entre essas coisas, ele aborda mais outros assuntos sobre esse fluido, o material e o espiritual, porque nós temos no espiritual vários fluidos. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês acessem o site que é o www.faroldastrescolinas.com.br. A todos um abração deste que vos fala. Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Ananda, eu trabalho com uma técnica em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que se chama terapia multidimensional. A terapia multidimensional, ela trabalha com diversas ferramentas energéticas no consultório, onde a gente potencializa a questão energética daquele paciente. Então, ela é uma técnica que ela abrange as dimensões do teu corpo, né? Cuidando da tua parte física, da tua parte emocional, do teu campo mental e do teu campo espiritual, alinhando os chakras, alinhando a tua saúde e promovendo bem-estar. Oi, tudo bem? Eu me chamo Camila, sou de Porto Alegre também. Trabalho com uma técnica chamada Theta Healing, é uma técnica de cura energética, onde o paciente é levado através de uma meditação a um estado cerebral de ondas θ, onde é possível realizar curas de ordem emocional, física, mental, e são feitos trabalhos lindos, né, através dessa conexão do campo áurico do paciente. Bom, pessoal, a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês como é que a gente chegou aqui no IMA, como é que isso se deu e o que a gente faz no consultório. Dentro do nosso trabalho feito lá em Porto Alegre, a gente utiliza, como eu disse antes, diversas ferramentas energéticas, de ordem energética. O Reiki, o Theta Healing, a multidimensional, a simbologia sagrada, entre diversas outras técnicas de ordem espiritual. Num desses atendimentos ocorreu que a gente recebeu um bebê com esclerose tuberosa, que é uma doença extremamente grave de ordem genética, onde esse bebê apresenta um tumor benigno no cérebro. Esse paciente foi extremamente importante porque fez a gente entender que a espiritualidade ela não é finita. A espiritualidade ela não é estagnada, quadrada, ela é ampla, ela abrange muito mais do que a gente pode compreender, ela é linda. Então, esse bebê fez a gente experienciar situações no consultório que até então eram novas para a gente. E ele apresentava 30 crises, em torno de 30 crises de epilepsia por dia. Foi feita uma cirurgia de ordem espiritual dentro desse atendimento e depois desse atendimento, era uma bebê que não sentava, não tinha reflexos, ela tinha dificuldade para pegar as coisas na mão, ela não parava com a cabecinha, enfim, diversas questões de ordem motora, de ordem física, de ordem cognitiva, né? E depois do procedimento, foi verificado que ela não apresentou mais as crises. Tanto é que a mãe esqueceu, durante 3 dias, o remédio que o médico havia dado para ela, para a epilepsia, por causa das crises que eram extremamente fortes. Inclusive a cirurgia que estava pré-agendada, né? Isso, exatamente. Tinha uma cirurgia pré-agendada para novembro e o médico verificou, né, que houve, né, um irrigamento na parte saudável do cérebro. Então, devido a isso, apresentou durante aquela semana diversos casos, se apresentou depois desse bebê diversos casos de pacientes que vieram com tumores para o nosso consultório
E isso nos pegou de surpresa, porque começou a se abrir um campo que até então é novo para nós, né? E essa bebê nos marcou muito porque ela foi o primeiro caso que a gente teve no consultório de cirurgia espiritual, que se apresentou ali de um jeito que a gente confiou, acreditou e entregou, que foi muito importante isso. E devido a isso, eu saí desse atendimento e fui fazer uma meditação, onde eu me conectei, né, com os meus guias, com a minha proteção, com uma energia de luz, né, com todo o amor que existe do nosso divino superior. E no final dessa meditação foi dito Alonso e França. E eu não sabia, e eu perguntava, eu, por favor, me ajudem, eu quero saber o que aconteceu nesse atendimento. Eu estou extremamente emotiva, né? Eu estava feliz com tudo que tinha acontecido, mas me questionando internamente, né? Meu Deus, o que houve ali? Mas a gente fez. Me deem uma luz e nos deram 2 nomes que até então era desconhecido para nós, né? E eu liguei para minha amiga Camila, que faz os atendimentos junto com a gente, comigo, e eu faço com ela. A gente tem o atendimento particular e o atendimento que é integrado, que é junto, né? E ela disse assim, não, Ananda, deixa para mim, porque eu vou procurar e eu vou ver isso. E daí ela achou e disse assim, Ananda, não é na França, é Franca, existe uma cidade Franca em São Paulo. Eu, como assim? E tu não vai acreditar, existe Alonso, existe um médico e ele é médium e eles fazem, tu não tá entendendo, a mulher até hoje da ligação, tu não tá entendendo, é cirurgia espiritual. E daí eu caí para trás, aí eu disse assim, olha, nós vamos, Camila, a gente vai até lá, não importa se a gente tiver que abrir a porta, não importa se a gente ficar na frente, não importa se não nos receberem, porque vão nos olhar e vão dizer assim, nossa, essas gurias são muito novas, né, o que elas estão fazendo aqui, não conhecem quase nada desse mundo, mas está tudo certo, nós vamos. Aí a Camila se deu conta de que a gente está na pandemia, porque isso até então apagou da nossa mente, né, opa, peraí, 2020, Covid, né. E a Camila assim, Ananda, de repente estão fechados, e eu, meu Deus do céu. Mas a gente tem que ir. A gente tem que ir. Eu ainda disse assim para Camila, vamos pegar uma maca, né? Vamos pegar uma maca e... Nem que a gente fique lá na frente. A gente fica lá na frente e... Só não pode chover. Só não pode chover, porque senão vai ser, né? E, enfim, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente fez essa busca, né? E... depois da pesquisa que a Ananda contou, eu entrei em contato, então, através do telefone, que estava lá no site, e aí fui atendida por uma pessoa. O que me acalmou. E aí, mas só um pouquinho que eu acho que eu vou te passar para uma outra pessoa que vai poder te orientar melhor, que foi então que a gente fez o contato com a Cidinha. Que é um anjo. Virou nossa amiga. A nossa íntima. A gente falava dela no consultório. Liga para a Cidinha, falou com a Cidinha te respondeu, né? Exatamente. Ela estava ali dentro A Cidinha virou assim, nossa anja. E foi através dela, então, que foi feita essa conexão, né? Ela pediu, então, que a gente explicasse o porquê desse contato, pediu que nós fizéssemos um áudio para que ela mostrasse para o João. E a gente ficou assim, bom, vamos entregar e confiar, né? Esperar o que então vem por aí. E, para nossa surpresa, foi muito rápido, que no outro dia ela já nos ligou. E foi muito engraçado, porque nós estávamos terminando um atendimento e a gente estávamos pensando, a Cidinha não mandou nada. Quando a gente termina o atendimento, eu olho para o celular, tinha uma chamada não atendida do imã. Eu olhei para a Nanda, não é possível. A gente retornou a ligação. E aí, assim, foi uma emoção assim, muito grande quando ela disse, meninas, vocês podem vir na semana que vai ter consulta e atendimento, que o João escutou a história de vocês. Naquela hora, a gente já foi ver a passagem, a gente viu o hotel, a gente já viu tudo, assim, a gente organizou. Depois a gente não pensou em nada. A gente não pensou em nada. A gente abriu o computador e a gente foi ver passagem, a gente viu o hotel, a gente pensou,
tá, qual é a distância, porque daí a gente viu que era 300 quilômetros de Viracopos, né? E daí a gente não sabia se vinha por Minas, se não vinha, a gente só sabia que a gente tinha que vir. Intuição, completamente, né? A intuição nos guiou de uma forma super bonita. E agora a gente está aqui e fomos super bem recebidos pela Cidinha, pelo marido dela, o Cícero e toda a equipe do IMA. E assim, a gente não fazia ideia da recepção que nós teríamos. O acolhimento, o amor, o olhar, o carinho, a dedicação de todas as pessoas que quando nos olharam, parecia que conheciam a gente há muito tempo, parecia que a gente já tinha estado aqui há muito mais tempo. E a gente se sente pertencente porque parece que a gente realmente já esteve aqui mais tempo, como se a gente já conhecesse todo mundo. Então foi muito bonito. E toda a experiência que a gente está tendo desde o dia que a gente chegou, cada dia foi um dia único, foi um dia especial, foi um dia de muitos aprendizados, foram dias assim intensos. E a gente saiu daqui todo dia transbordado assim de amor, é uma coisa assim, estamos repletas assim, né, Nanda? Acho que para ti que está me assistindo, que está sendo tocado no coração com a nossa história, que está nos olhando e pensando e refletindo, nossa, as gurias foram em pleno Covid, vieram do Rio Grande do Sul, receberam uma informação de que não faziam ideia que aquilo existia e comprovaram, né, na experiência de que sim, isso é possível. Eu quero que tu sinta o teu coração, que tu nos sinta daí, que tu olhe para nós e reflita na nossa história para pensar em ti, com teu coração, com teu amor, que existe um eu interior e existe um eu superior. E que isso tem que ser conectado em ti, assim como foi conectado na gente. E isso é possível, tu tem que acreditar que isso é possível. Tu tem que vivenciar isso para ressignificar esse eu interior com o eu divino. A quem tu chama de Jesus, a quem a gente chama de Deus, né? Então, isso é importante de tu sentir. E nada é melhor do que tu te experienciar de novo. A gente veio para cá para quê? Para se experienciar, para conhecer, para viver o dia a dia, não importa o que a gente fosse fazer, era o que menos importava, sabe? Exato, era o que menos importava. A gente só queria vir, E é isso que tem que tocar o teu coração. O que tem que tocar o teu coração é ressignificar experiências. Foi o que a gente fez. A gente vive uma caminhada de experiências na nossa vida. A gente vive com isso no dia a dia. Mas quando a gente vivencia algo que a gente precisa, a gente ressignifica com amor, sabe, com luta, com esperança. Isso não pode jamais terminar. Se tu tá mal, se tu não tá mal, não interessa. Se tu tem 1% dentro de ti que te diga alguma coisa, vai atrás desse 1%, não desiste, entende? Não pensa assim, olha, eu só tenho 1%, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu acho que eu, larguei de mão, já tá tudo certo, não vai adiantar nada mesmo. Adianta, a gente tá aqui. Então pensa na nossa história, sentindo com o teu coração. Se a gente tá aqui, tu também pode estar. Todo mundo pode estar, não existe diferente, não existe diferença entre nós. Isso não existe, sabe? Nós somos todos um. É essa a mensagem que tem que ser passada aqui para vocês com todo o amor da gente. Com todo o amor da gente, do fundo do coração. Muito obrigada por nos assistirem. E reforçando o que a Nanda disse, a cura só depende de você. Depende de ti, da tua fé, da tua confiança, do teu acreditar. É possível. Acredita e tenha fé. Com muito amor. Com muita luz. E com muita gratidão. Sempre seja luz. Sempre seja luz. Sempre pense na luz. O tempo inteiro é no caminho da luz.